Shalom, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um que se encontra, a cada um que for ouvir, louvar e adorar esse ao Senhor. Estamos mais um dia aqui para louvar o nosso Deus. No 15º dia da campanha, lendo um salmo por dia. Grandes coisas o Senhor fará, porque nós estamos aqui para louvar o nome dEle, não para nos engrandecer. E que o nosso Deus, aquele que nos fez, aquele que nos formou, aquele que nos criou, aquele que nos deu vida e vida com abundância, venha falar com todos. E que o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê a direção do caminho do Senhor. Que possamos estar no caminho do Senhor todos os dias de nossas vidas, porque somente Deus é bom, somente Deus salva. Não há outro caminho a não ser o nosso Deus, o nosso amado Deus. E que todos possam ouvir a voz do Senhor nesse momento. Glorioso Deus e amado Pai. Senhor, que nessas horas de oração, leitura da palavra, que o Senhor venha falar ao coração de todos, Pai. Dai-nos discernimento, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Pai, que a partir desse momento não seja mais eu aqui, Pai, louvando ao Senhor, mas seja o Espírito Santo de Deus, Pai, administrando aos nossos corações, Pai. Que não seja mais eu aqui, Pai, mas seja Teu Espírito, falando aos corações sedentos, falando àqueles que querem ouvir ao Senhor, Pai. Aqueles de coração aquebrantado, de espírito contrito. Aqueles que realmente, Pai, querem ouvir a voz do nosso Deus. Aqueles que está aqui nesse momento, Pai, deixando de estar, meu Pai amado, no conforto de sua cama, para estar aqui buscando o nosso Deus. Está aqui no Salmo 15, o bom cidadão. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, praticando a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Glória a Deus. Oh, Senhor Deus, como Tu és justo, Senhor. O Senhor é tão justo que nos ensina o caminho que devemos andar e por onde não devemos olhar. Obrigada, Senhor, por cada discernimento na Tua palavra. Obrigada por nos dar direção. Obrigada por nos instruir. A Tua palavra é viva, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é vida. Ela nos instrui, Pai, o caminho que devemos seguir. Ela nos dá a direção que devemos seguir, Pai. Coisas que não devemos fazer, Pai, o Senhor nos ensina, Pai, com toda a retidão. Então que possamos ouvir a voz do Senhor. Que possamos cumprir os Seus mandamentos, os Seus estatutos. Que possamos cumprir tudo que o Senhor tem nos falado na palavra. Para que todos os nossos dias vão e venham bem.
todos aqueles males que veio contra aqueles reis, Senhor, foi porque eles fizeram o que era mal aos teus olhos, Pai. Mas mesmo assim, Pai, a tua misericórdia não se apartou deles, Senhor. Mesmo assim, Pai, com eles fazendo algo que desagradava ao Senhor, o Senhor teve compaixão, Pai. Não destruí-los por completo. Que o Senhor pudesse destruí-los, Pai, o Senhor destruía, porque o Senhor é Deus. Não há iniquidade, Pai, em tuas mãos. Não há, Pai. Não há iniquidade em suas mãos. Então, Pai, que esta madrugada, todos que ouvirem esta oração, Pai, possam cumprir tudo que o Senhor tem falado na tua palavra, Pai. O Senhor não pede muito, Senhor. O Senhor pede somente o que é justo. Que possamos andar em retidão, em justiça, sem nos fazer mal ao próximo, nem a nós mesmos. Porque todos esses caminhos são dos ímpios, aqueles que não querem ouvir a voz do Senhor. Todos esses caminhos são daqueles, meu Deus, que não querem saber de Deus. Pai amado, Pai querido, grandioso é o Senhor. Atenda nossas orações, responda o nosso louvor. Porque o Senhor é Deus. Diz a tua palavra que mesmo antes de falarmos, mesmo antes de abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos pedir, Pai. Deus nos ensina a pedir com retidão, a pedir da maneira correta que agrada ao Senhor. Pai, abre os nossos olhos espirituais. Dá-nos discernimento, Pai. Derrama sobre nós autoridade, unção. Pai, dai ordens aos teus anjos para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo ataque espiritual do maligno, Senhor, porque a fúria dele contra as nossas vidas, Pai, é constante, Pai. Mas que possamos, Pai, nos refugiar no Senhor, que possamos, Senhor, morar no esconderijo daquele que vive e reina, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, guarde todas essas pessoas, Pai. Pai, entra nos lares, Senhor. Entra nos lares, meu Pai. Entra nas casas, Pai. Protege nossas crianças, nossos idosos, Senhor. Protege as famílias, onde o inimigo tem tanto trabalhado para destruir as famílias, Pai. Pai, envia anjos, arcanjos para lutar, batalhar ao nosso favor. Porque nós, Pai, não temos capacidade física para lutar contra esses seres das trevas. Mas diz a tua palavra que essa luta não é nossa, Pai. Essa luta não é nossa, Pai. Essa luta é do Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento de como trabalhar espiritualmente. Como podemos fazer algo grandioso para o Senhor, mesmo que seja impossível, Pai, fazer algo grande para o Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor que é grandioso. Mas que possamos fazer todos os dias, Pai, a sua vontade, o seu querer. Senhor, abençoe nossas famílias. Livra-nos, Senhor, de todo ataque. Guarde eles de todo mal, Pai. Aqueles, meu Deus, que ainda não estão na mesma fiação, vai protegendo, guardando. Que nós possamos estar aqui agora buscando por eles, porque salvação só eles podem buscar, Pai. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que ainda não te conhecem. Daqueles que andam por caminhos tortuosos. Daqueles que ainda não estão ligados na videira que é Jesus. Traz eles para perto, dê clareza espiritual a cada um de nós. Tira toda a cegueira espiritual daqueles que não te conhecem, Pai. Tira toda frieza espiritual, que o Senhor possa botar um fogo que consoma, um fogo, Senhor, que consoma toda a iniquidade, todo o pecado sobre nós. Que o Senhor possa colocar um fogo, Senhor, que nunca se apaga, uma vontade enorme de te buscarem, de buscar o Senhor, de ouvir a voz do nosso Deus. Destrói-os com os vícios, Senhor. Com os vícios, Senhor, de bebidas, de drogas.
de jogos, onde tem esses vícios destruído famílias, Senhor, destruído lares. Oh, Senhor Deus, vai de encontro daquela mãe, Senhor, que chora pelos seus filhos, que estão em caminhos tortuosos, Pai. Vai de encontro daquela esposa, Pai, que se encontra com seu esposo no vício, na prostituição. Aquela esposa que, meu Deus amado, que já perdeu esperanças, Pai, de seu marido se converter, que está no mau caminho, está com um amante, seja com o que ele esteja fazendo, Pai. Vai de encontro a essa pessoa agora, Pai. Vai de encontro a cada um deles, Pai. Daqueles mesmo que estão tentando, Pai, vencer a si mesmo por conta dos vícios. Aquele, meu Deus, que agora está aqui ouvindo esta palavra. Se ele parou aqui, Pai, é porque o Senhor tem algo na vida dessa pessoa. Não existe acaso, não existe por acaso. O Senhor nos coloca na hora e no momento certo. Porque Deus é perfeito. Deus, ele não trabalha por coincidência. Deus não trabalha por acaso. O nosso Deus, ele é perfeito. Ele coloca a situação, o momento certo. Deus já preparou tudo no exato momento, porque ele é perfeito nos detalhes. Ele é perfeito nas coisas que ele faz. O nosso Deus, ele faz com os mínimos detalhes. Nós pensamos que foi o acaso, que foi obra do destino, mas não. É o Senhor, por todo momento, cuidando de nós, cuidando ao nosso redor. Ele trabalha ele coloca tudo para ser segundo a vontade dele. Tudo conforme ele já decretou. Porque diz a palavra do Senhor: o céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor é eterna, assim como o nosso Deus é. Aquele grande eu sou, aquele que tudo é, aquele que tudo vê, tudo sabe. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quantas vezes você chorou e ninguém estava ali para te ajudar. Ele sabe quantas vezes você se tentou desistir, mas quem estava ali para fazer você não desistir foi o Senhor. Aquela voz que falava: ainda há salvação. Aquela voz que falou assim: filho, eu estou contigo. Aquela voz que gritou e brandou no seu coração: eu te amo. Não importa. Não importa o que tenha passado, o que tenha feito. Vem para mim. Eu sei arrumar as coisas. Eu sei colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Volta para o Senhor nesta noite, nesta madrugada, nessa tarde, seja qual o momento que você for ouvir esse vídeo. Volta para o Senhor. Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos te esperando. Arca com tudo que você já fez, com as consequências. Faça igual a Davi. Senhor, tira tudo de mim, mas não tira de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi não estava preocupado com o que o Senhor ia tirar dele. O reino, ou a vida, ou seja, o que for que o Senhor ia tirar dele, ele não estava preocupado. O Davi só não queria que o Senhor tirasse a presença dele sobre ele. Que nós nesse momento não se preocuparemos com o que o Senhor vai tirar de nós, ou vai deixar de ter sobre a nossa vida. O importante é que Deus não tire a presença dele sobre nós, que ele não tire o Santo Espírito dele sobre nós, porque é isso que importa, é a presença, é só isso que importa. As outras coisas são tudo ilusões. Tudo que temos aqui nesta terra é emprestado, nós não vamos levar. Isso foi o Senhor que nos deu. Abençoou a nossa vida aqui na terra de uma forma grandiosa, mas a gente tem que deixar que a gente não pode se apegar às coisas da terra.
porque nós não vamos levar nada. Somente a alma do Senhor, a nossa vida, que não é ilusão. As promessas do Senhor não é ilusão. O que o Senhor prometeu, que viveremos numa nova Jerusalém, numa nova terra, um novo céu, não é ilusão. Ilusão é o que nós vivemos aqui, achando que tudo isso é para sempre. Uma casa boa, um carro novo, um celular novo. Sim, que possamos desfrutar de todas essas coisas boas que a terra tem para nós. Mas possamos não deixar o coração nessas coisas terrenas. Que não possamos deixar nosso coração ligado a essas coisas que não vêm do céu. A palavra do Senhor diz: guardai os tesouros no céu, onde a traça e o ladrão não pode roubar. Porque os nossos tesouros aqui na terra, os ladrões podem roubar. A traça pode roer, tudo pode se perder, mas quando nós guardamos nossos tesouros no céu, ninguém pode roubar. Que a nossa alegria, que a nossa felicidade não esteja no que nós ganhamos ou deixamos de ter, mas sim no Senhor. Que a nossa alegria, a nossa felicidade esteja somente nele e para ele. Porque ele é a fonte, ele é a videira, ele é o caminho, ele é a vida. Volte para o Senhor do jeito que você está hoje. Ele sabe o que você fez, ele sabe o seu caminho, os seus erros, suas falhas. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto há vida, há salvação. Enquanto há vida, há salvação. Então, se você ainda está respirando, ainda há salvação para a sua vida. Você pode ser um instrumento na mão do Senhor. Você pode ser a boca de Deus aqui nessa terra. Assim como grandes pessoas o Senhor tem usado, Ele pode usar você muito mais. Porque Deus, Ele é extraordinário. O que Ele faz, Ele não é imitadores. O que Ele faz é grandioso. Do jeito que Ele trabalhou na vida de um, Ele vai trabalhar diferente na sua. Mas volte para o Senhor nessa madrugada. Volte para o Senhor nesse dia. Hoje é dia de se entregar ao Senhor. Hoje é dia de louvar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque a palavra diz que o Senhor não é Deus dos mortos. Porque ainda a Bíblia fala que Deus é Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Se o próprio Deus falou que Ele não é Deus dos mortos, como podemos explicar que na palavra diz que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Se para nós, Abraão, Isaac e Jacó já estão mortos. Então não há lógica. Porque quando Deus fala que Ele é Deus dos vivos, Ele está falando de Abraão, de Isaac e de Jacó também. Então, que o Senhor Jesus desça sobre a nossa vida, porção dobrada. Que desça sobre nós unção, sabedoria, discernimento. Pai, ouça nossas orações, nosso clamor. Responda os filhos do Senhor, Pai. Que todos possam louvar esse Deus. Louve o Senhor todos os dias das suas vidas. Louvem. Aqui tem uma passagem, Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Os que forem lábios, pois resplandecerão como
como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça com as estrelas sempre e eternamente. Aqui o Senhor está dizendo que os que andaram em retidão, os que andaram segundo a palavra dele, o que fizeram o que ele pediu, vão ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que não andaram no caminho do Senhor, fizeram o que era mal aos seus olhos, vão ressuscitar para a vergonha e o nojo eterno. Volte para o Senhor, ainda há salvação. Diz a palavra que Ele apaga os nossos pecados e não lembra mais. O Senhor joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele ressuscita ainda. Ele dá vida e vida com abundância. Volte para o Senhor nesta madrugada, nessa noite, nessa tarde. Não sei o momento que você vai ouvir esta oração. Então, nesse momento, Pai, até aqui o Senhor falou comigo. E que amanhã, assim o Senhor permitir, nós voltaremos. Te louvando, te adorando. Pai amado, Pai querido. Em nome do Senhor Todo-Poderoso, queremos agradecer por essa palavra, por esse dia. Deus abençoe a cada um que for escutar esse áudio, essa oração. Abençoe o lar, dê discernimento, sabedoria. Fale com ele no profundo, com ela no profundo. Mas que ela volte para o Senhor, Pai. Se ela estiver afastada, traz ela para ti, porque diz que a glória da segunda casa será maior. E aquele que ainda nunca tinha ouvido do Senhor, ouvido da maneira mais simples, possa ter um encontro com o Senhor genuíno. Um encontro fervoroso. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer a tua oportunidade de estar aqui te louvando e adorando ao Senhor. Receba as nossas orações como incensos cheirosos e que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal. Que o Senhor Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Elohim esteja com todos em nome de Jesus. E que amanhã nós estamos aqui novamente. Assim o nosso Deus nos permitir. Shalom, amados. Deus abençoe.